Olá, sejam todos bem-vindos. Saudades de todos, senti a falta de vocês. O meu nome é Cassiana e essa é a parte 16 da Saga Anunnaki, que vai falar sobre a densificação terrestre e a chegada dos arcontes. Toda a situação terrestre estava se deteriorando. Não apenas a Federação Siriana via com grande preocupação o novo e tão prometido projeto adâmico, que haviam transladado muito de suas almas, mas também a Federação Pleiadiana e a de Orion, que participaram ativamente do resgate dessas almas. Recordemos que se havia tomado como base genética do novo projeto genes das espécies Neandertal e Cro-Magnon, que não eram mais do que arianos pleiadianos afetados pela degeneração radioativa oriunda da guerra nuclear entre Lemúria e Atlântida. Ademais, o segundo grupo de almas a reencarnar foi de pleiadianos, assim que estavam envolvidos diretamente nesses projetos. Igualmente, a Federação de Orion se via às voltas com essa ação de resgate, já que o terceiro grupo de almas reencarnadas procediam de indivíduos destas constelações. Para servir de apoio e base logística, essa federação assentou uma colônia permanente na zona Hiperbórea Sul, a Antártida, em torno dos 235 mil anos atrás, que é o ponto de referência que tomamos como partida nesse capítulo. Essa operação de resgate, comandada pelas três federações e com o apoio das equipes de outras federações, como a Andromedana e a Arcturiana, foi tomada pelos Anunnakis e as hostes de Satã como uma provocação e uma ingerência. Os Anunnakis e Satã postulavam que o projeto adâmico terrestre era também seu, já que haviam enxertado seus próprios genes. A Federação Siriana respondeu recordando que o projeto não era seu. O que havia era que os Anunnakis concordaram em prestar apoio logístico para implementá-lo. E que, além do mais, ninguém havia pedido os seus genes Anunnakis e que eles os haviam inserido voluntariamente. Além do mais, se relembrava que, em última instância, uma raça não era propriedade de absolutamente ninguém. Caligastia pronunciava que tinha a capacidade de dirigir o crescimento tanto tecnológico quanto espiritual dessa nova raça terrestre, e que Sirius havia sido, inclusive, benevolente com a raça no desenho de sua configuração genética. Que uma raça com tantas capacidades em seus primeiros estágios evolutivos teria uma bagagem de tempo em experiência tridimensional demasiado curta se comparada com outras raças. Seja como for, todos esses argumentos de Satã, Caligastia e os Anunnakis soavam como pobres desculpas de seres que, no fundo, invejavam todas as possibilidades dessa raça tão promissora. O Conselho de Sirius sabia, e os Anunnakis sabiam que Sirius sabia, mas tapavam o sol com a peneira como uma colcha de desculpas finamente argumentadas. Contudo, e apesar da operação de resgate levada a cabo, a parte mais densa dos espécimes élficos ficaram neste nível. Assim, seguiram sua evolução de uma maneira mais elitizada, já que, a encarnar grupos de almas cada vez mais densos nesses corpos da hierarquia de Lilith,
se suporia uma trama evidente, cortesia do Melquisedeque planetário Caligastia. Se repassamos os níveis de existência do planeta desde então, vemos como na primeira dimensão trata-se da dimensão dos minerais e a segunda dos vegetais, que ambas sofriam com a contaminação dos conflitos nucleares do passado, assim como os níveis vibracionais densos derivados desses atos. Na terceira dimensão já vemos como está mal a situação, e ainda pior na quarta, onde a estagnação era evidente e ainda mais na influência arconte na classe dirigente. Não só por sua atuação de ego e falta de vontade para com a nova raça, mas também entre eles se tensificavam as relações. Todos queriam sua cota de poder. Todos queriam um reino terrestre só para si. Se foram formando facções entre os autodenominados deuses Anunnaki, já que se autodenominavam deuses, então, não por menos, reclamavam territórios para si próprios. Aqui cabe destacar que a entidade Anunnaki, conhecida como Enki, grande mestre geneticista e artífice, como vimos, da culminação da raça élfica, apesar de ser um clone, como comentado em capítulos anteriores dessa saga, que os Anunnaki são clones, imperando neles um forte patriarcado. Começou a aflorar em Enki os genes sirianos por parte de sua mãe, sacerdotisa de raça anfíbia. Começou a deixar de ser um clone frio e sem sentimentos e começou a se questionar que raios estava fazendo a raça Anunnaki na Terra. Desde esse momento, foram se posicionando assim: reptilianos que viam com preocupação a deriva dos acontecimentos e a densificação de sua atuação neste planeta. Esta seria a semente da facção de Enki, conhecido em outras latitudes como Quetzalcoatl e em outras fontes gregas como Poseidon. Esse mal chamado deus Enki não é nenhum deus, senão uma entidade estritamente não reptiliana, e sim serpentiforme, que manteve relações estreitas com as sacerdotisas reptilianas da fertilidade, que foram humilhadas pelo comandante Pai e auto-intitulado deus Anu. Nesta entidade encarnou um mestre de alto nível da ordem crística Kumara, aprendiz de Metraton. Como visto em capítulos anteriores, muitos mestres da ordem Kumara encarnaram em seres reptilianos para, a partir de dentro, fazer vibrar suas hélices de DNA e auxiliar na ascensão desses seres. Quando se viu a inclinação definitiva da alma de Enki pela luz, foi quando, ao redor de 190 mil anos, o pai Anunnaki, Anu, ordenou a criação de um hominídeo alternativo à hierarquia dos elfos. Queriam literalmente livrar-se da raça élfica. Esse hominídeo seria um escravo, um autêntico serviçal para os trabalhos braçais, a serviço dos deuses Anunnaki, ademais uma fonte de alimentação para os níveis suprafísicos, onde poderiam parasitar tanto reptilianos quanto arcontes. Sua energia vital, com predileção pelas baixas vibrações, tal como medo, submissão, sofrimento, entre outros.
Para este projeto, se tomou como base genética dos elfos, adaptando genes de hominídeos africanos de uma maneira diferente da hierarquia de Lilith. Como resultado, esses novos homens são os que se denominam nas tábuas sumérias como cabeças negras. E não os chamavam assim por casualidade, mas esta é definitivamente a origem da raça humana negra terrestre, o Homo sapiens. Mas o principal é que se obrigou taxativamente a Enki de capar as capacidades extrafísicas superlativas que tinham os elfos e que formassem um ser mais básico em todas as áreas, além de fazê-lo energeticamente transparente como um livro aberto para a capacidade sensorial reptiliana e arconte. Isso se fez principalmente de duas maneiras. Uma, através de um implante etérico colocado entre o cérebro e o cerebelo, provocando dissociações entre os processos mentais e energéticos do indivíduo. Esse implante vem de geração em geração e nos acompanha desde o nascimento. A outra foi a ordem de inabilitar, de alguma maneira, as 12 hélices do DNA originais, restando apenas as 2 hélices primordiais, as de sobrevivência. Mas aqui, a genialidade de Enki teve uma contrapartida que se manteve por muito tempo em segredo. O Homo sapiens, ou seja, nós, estamos geneticamente capados. Concretamente, é o que a ciência chama ignorantemente de DNA lixo. Esses 90% do DNA que a ciência atual desconhece para que serve, trata-se que Enki não as excluiu, ele simplesmente as desconectou. Ele sabia que, dando-se as circunstâncias necessárias, em um momento de evolução consciente do indivíduo à sua essência divina, esse DNA sofreria uma mutação, reconectando-se, permitindo-nos uma conexão suprafísica com nossa verdadeira essência e com o nosso verdadeiro destino. E esses senhores, falando de tudo um pouco, é o entorno em que nos movemos agora, de um despertar de consciência, dando um salto evolutivo como espécie. Por isso, as organizações obscuras se empenham em exacerbar guerras, terrorismos e atentados, levantando falsas bandeiras de perda total de valores, destruição de núcleo familiar, a guerra dos sexos e tudo o que seja necessário para densificar a vibração, objetivando dificultar nossa evolução como raça. Confrontos também ocorreram entre os Anunnakis e as hordas de Satã na dimensão 4D, revivendo velhas rixas. Como vemos, os efeitos da influência se faziam perceber entre os habitantes da quarta dimensão, com sentimentos de raiva, ódio, disputa de poder e etc. Essa rotina começou a se tornar norma nas dimensões física e extrafísica da Terra. Apenas a partir da quinta dimensão em diante, pareciam estar livres da obscuridade. Nesses níveis vibracionais sutis, libertados do ego e da dualidade, escapavam da influência arconte. O tempo foi passando e nos encontramos em torno de 150 mil anos antes de Cristo. Tanto a Lemuria quanto a Atlântida se recuperaram com força. Não tinham a expansão de outrora, mas as capacidades das raças arianas se faziam presentes de uma maneira desigual.
Curiosamente, na Lemúria, se viveram tempos de certos reencontros com sua essência ancestral, onde, como dizemos, não se chegou aos níveis de superioridade dos tempos antigos, mas buscaram um caminho de equilíbrio e comunhão com a espiritualidade, a Mãe Terra e o universo criador cósmico. No entanto, em Atlântida, se retornou o apego pela tecnologia em detrimento da espiritualidade e, mais uma vez, escolas de mestres pensavam mais em engrandecer seu ego e o poder do que criar e guiar seus alunos. Qualquer escola de luz, em qualquer tempo e civilização, sabe que um mestre está a serviço dos demais e não de si mesmo. Sabe que um bom mestre deve estar aberto a aprender através de seus alunos e não se colocar como dono da verdade absoluta, estando livre do ego e tendo seus atos guiados pela humildade. Essa é a característica da verdadeira sabedoria, o coração. Nessas épocas, começaram a proliferar escolas e seitas de saber, onde o que se fazia em segundo plano era o estudo do poder em conjunto com o conhecimento científico, guiando-se pela magia negra e demais artes obscuras. Aqui há de se fazer menção à escola iniciática da Vela Dourada, que foi a ordem de magia negra mais poderosa que jamais existiu antes na história do planeta. Esse conhecimento foi um detentor de poder crescente durante milênios, sendo o braço direito de altos mandatários das elites atlantes. Esse fato não foi bem visto pelas distintas federações de Alcione, que viam como poderia se repetir novamente os acontecimentos ocorridos na Guerra Lemúria e Atlântida, e antes disso houve uma mobilização massiva de mestres de muitas federações e hierarquias espirituais que se uniram para evitar que um desastre de semelhante calibre voltasse a acontecer. Esses mestres influenciaram diretamente junto a lemurianos e atlantes, fazendo-os compactuar acordos de paz entre si. Nessas reuniões participavam tanto mestres da hierarquia de luz como comandantes de alto nível da Federação de Alcione. Entre eles, sábios e mestres arcturianos respeitados por todos. Este foi um esforço descomunal, um chamado geral para que se fizesse ouvir no plano 3D, já que no plano 4D não se faziam mais ouvir os clamores. Também cabe destacar que na Terra se viu nascer lemurianos para povoar as terras continentais de seus antepassados. Ao contrário, a nova Atlântida tecnológica derivou o seu crescimento das cidades costeiras para grandes zonas urbanas no interior do Oceano Atlântico. Nessa época e dessa época, vêm muitas canalizações de vidas passadas, em que as pessoas não sabem muito bem como interpretar, comentando que se veem habitando enormes castelos de cristal, literalmente no meio do oceano, grandes zonas marítimas em pleno Atlântico. Mas, nestes últimos 150 mil anos, Caligastia deu uma reviravolta na situação, encarnando um número muito grande de almas provenientes de mundos em guerras, com toda a intenção de degenerar e densificar os habitantes terrestres e todas as raças que haviam neste momento. Vale também comentar a existência de um conflito armado entre facções Anunnaki,
cujo campo de batalha foi o Oriente Médio e o Egito. Não se sabe, na verdade, muito a respeito, mas canalizações sugerem que esse conflito foi uma guerra nuclear há aproximados 115 mil anos antes de Cristo. Parece que o centro dessas disputas, Anu e Ninlil, teriam repartido a terra entre seus dois filhos, Enki e Enlil, como comenta algumas tabuletas sumérias, tentando apaziguar as ânsias de poder entre facções. E, assim, os milênios foram passando e, como veremos, não para o bem. Não contente, Caligastia, espoliado e manipulado por energias arconte, novamente tomou a decisão de captar um novo grupo de almas mais densos, mas esse grupo foi propositalmente buscado o pior entre o pior. Entre o mais escuro e o mais obscuro e denso da matéria deste setor do universo. Foram trazidas almas da constelação de Tau 7, Capela e Boronac. Mundos de extrema violência, guerra e poderosíssima magia negra. Essa desgraça se deu ao redor dos 90 mil anos antes de Cristo e traz as primeiras encarnações dessas almas endemoniadas, produzindo assim um verdadeiro despencar da vibração terrestre, possibilitando assim o objetivo final disso tudo. Por volta de 80 mil anos antes de Cristo, havia formas de pensamento suficientemente densas na egrégora planetária que os arcontes de maior hierarquia puderam introduzir-se e servir de ponte para, como veremos, plantar a miséria espiritual entre as raças terrestres. Essa primeira incursão arconte em nosso planeta foi fiel ao seu estilo, afetando as elites governantes e trabalhando para conseguir instalar o caos e o conflito. Então é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Essa é a parte 16 da tradução da Saga Anunnaki. E vamos partir para a parte 17, agora mais rapidinho, né? Falou, galera. Até a próxima.